assassinatos e mais de 600 famílias de trabalhadoras e trabalhadores rurais despejadas da fazenda Santelina, em Corumbiara. Um episódio de extrema violência em Rondônia que completa 31 anos. Celebramos os que sobreviveram e relembramos os que se foram na luta por justiça e terra. Bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Bruna de Paula e você está no 321 REC. Experimentem rádio, educação e cidadania da Universidade Federal de Rondônia. No episódio da semana, destacamos a luta de camponesas e camponeses no que foi um dos maiores conflitos agrários de Rondônia, a heróica resistência camponesa de Corumbiara, ocorrida em 9 de agosto de 1995. Conversamos com a professora aposentada da Universidade Federal de Goiás, Helena Angélica de Mesquita, que é autora da tese intitulada Corumbiara, o Massacre dos Camponeses. O trabalho da professora Helena é uma preciosa contribuição defendida no doutorado em Geografia da Universidade de São Paulo, nos anos 2000. A história da violação de Corumbiara é cheia de contradições, sobretudo pelo modo como ocorreu seu desfecho. De acordo com a tese da professora Helena, cerca de 300 homens da Polícia Militar e também pistoleiros atacaram as famílias que ocupavam a fazenda Santelina, em Corumbiara, no sul do estado de Rondônia. Houve conflito, tortura e muitos tiros, que resultaram na morte de 10 trabalhadores rurais e uma criança do acampamento, além de 2 policiais. Vamos ouvir o que a professora Helena conta acerca de seus estudos sobre o massacre de Corumbiara. A entrevista foi realizada durante o Tribunal Popular pelos Crimes do Latifúndio, que aconteceu nos dias 28 e 29 de março, em Porto Velho, capital de Rondônia. Na década de 90, a gente trabalhando, eu fundador do Partido dos Trabalhadores, esse tipo de coisa, então eu dava curso de formação para filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, lá no estado, na minha região. E aí uma pessoa de Vilhena me chamou para dar o curso aqui em Vilhena. E eu cheguei, vim a Vilhena dar o curso, né? O curso era mais ou menos de umas 8 horas, de aproximadamente umas 90 pessoas. E aí, quando eu comecei o curso, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: professora, eu sou lá de Corumbiara, eu sou sobrevivente de Corumbiara. Aí eu fiquei assim, quase que eu falei para ele, né? Eu falei assim, porque eu não sabia nada de Corumbiara. E o que eu sabia, o que a mídia tinha mostrado. E nós sabemos que a mídia é a mídia. Ela faz aquele processo, como diz o Eugênio Butti, de dar, no primeiro momento, dar aquele calor da hora. Depois, aos poucos, vai e joga na base do esquecimento. Depois faz relativizações, até que não existe mais. Então, esse senhor, eu olhando para ele nos olhos, ele olhando para mim com uma sinceridade muito grande, abaixou a cabeça e falou: professora, passa a mão na minha cabeça aqui, ó. Eu passei, tinha um vergão, uma cicatriz na cabeça dele. Aquilo me deixou muito, muito desconfortável, sabe? E aí nós começamos a conversar. O curso que estava programado, virou um debate, uma discussão sobre o Corumbiara, sobre o massacre Corumbiara. Então, o que acontece? Eu pensei, aí eles falavam para mim: professora, como é que você pode ajudar nós, porque Corumbiara está caindo no esquecimento. E eu sabia que estava caindo no esquecimento. Eu era prova de que estava esquecendo, eu estava esquecendo. Aí eu fiquei pensando, fazer o quê? Né? Então, parece que eles olharam para mim, enxergando em mim uma possibilidade para aquelas vozes começar a serem ouvidas. Então, meu propósito foi, quando eu voltei para Goiás, eu voltei pensando, o que eu posso... Aí eu pensei na questão da tese.
que a tese vai depender muito da metodologia, de como você vai construir, para poder ter um sentido técnico, um sentido não técnico. E aí, como eu já estava fazendo um doutorado bem adiantado, modernização da agricultura, que tinha sido o mesmo tema do mestrado, em Rio Claro, no Unesp de Rio Claro, professor do Unesp de Rio Claro, eu falo com o professor assim, essa não é minha seara. Aí ele falou, então isso é com o Ariovaldo, da USP. Aí eu fui tomar as providências de falar com o Ariovaldo, entrar para a USP. Porque quando eu estava aqui no curso, no dia do curso, na segunda-feira, era a audiência sobre o assassinato do vereador Nelinho, uma vítima de Corumbiara. Então eu fui para Colorado Oeste, lá no fórum, e ia ser audiência. E eu fui com o advogado, que era o advogado auxiliar da promotoria. Então eu fui com ele. Chegando lá, o acusado não compareceu, o réu. Mas a família do Nelinho estava lá, a família toda, pai, irmãos, parentes. Aí eu estabeleci já mais um diálogo. Então foi o diálogo pessoal do curso, tinha umas 12, 15 pessoas que eram sobreviventes do massacre, e depois a família do Nelinho. Viabilizada a minha entrada na USP, professor Ariovaldo, eu voltei para Rondônia e fui ler o processo, já em 97. Aquele amasso, mais de 10 mil páginas. Aí o que acontece? À medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que os camponeses se incriminavam nos seus depoimentos. A história da Vanessa, lá, não podia ser Vanessa, porque era uma história diferente. E eu sabia, muita gente tinha me falado sobre a Vanessa já, né? Então eu pensei, o que eu vou fazer agora? Se eu escutei eles falando uma coisa, aqui está escrito outra, o que eu vou fazer? Então eu resolvi trabalhar com as fontes orais. Ou seja, as informações que eu tinha do caderno, do INCRA, do assentamento, do acampamento de Colorado Oeste, eu fui cruzando dados. E fui no INCRA e localizei aquelas pessoas que tinham passado pelo massacre. E fui atrás delas. Uma receptividade muito boa, sabe? As pessoas... Então, as informações que eu trago na minha tese são aquelas vozes que foram sufocadas no processo, sufocadas no júri. Eu tentei trazer essas vozes, sabe? Sem filtro, sem comentário, sem nenhum tipo de qualificação, como elas me foram entregues. Então isso não é causa de polícia, isso é causa de governo, isso é causa do INCRA. Polícia é para traficante, polícia é para jagunço, polícia é para quem concentra a terra e não deixa os trabalhadores trabalhar na terra. O filho tem uma importância muito grande na família. Agora, a sobrevivência para esses filhos, para os filhos desses filhos, para o neto desses filhos, a importância ela está aí. Por isso a luta por um pedaço de terra. Se hoje vai a vida do pai, que a descendência fique com a terra. Por isso é que nós lutamos, por isso é que nós vamos para o embate, por isso é que eu chamo a atenção do governo, Waldir Raupp, eleito pelos trabalhadores, que ele entenda e evite esse conflito. A professora Helena Mesquita destaca que a tese que defendeu sobre esse caso cruel é o retrato do que ainda ocorre no Brasil. Ela fala de aspectos que envolvem contradição, injustiça e impotência. Quando eu encontrava alguém que eu me interessava, tinha aquela história que eu tinha percebido, eu perguntava assim, de onde você veio? Você estava na Santa Helena, por que você foi para Santa Helena? O que aconteceu lá? 3 perguntas. A partir dessas 3 perguntas eu construí, então, fazendo contraponto. As contradições do processo, que são muitas, contradições, minha amiga, que estão no próprio processo, são desconstruídas, e contradições também que os trabalhadores, os camponeses, tinham uma história que era diferente da que estava no processo. E a fala dos trabalhadores, elas são muito coerentes e convergentes. O negócio lá teve feio, rapaz. Eles chegaram, circularam todo o pátio de volta e começaram a tirar o pessoal. Mataram já uns quantos de volta, fizeram o pessoal, tudo que é de homem, deitar tudo no chão, pôr a mão na cabeça, com a cara no chão, pisavam em rio, metiam o cacete, outros pegavam, matavam de pau de volta. Aí depois juntaram uns outros lá, não deixaram ninguém guiar a cabeça, diz que juntaram, foi lá debaixo
debaixo das folhas de coqueiro, que é os barracos, jogar gasolina e queimaram. Tudo que ia erguendo a cabeça, eles metiam o pau e andando a cavalo por cima daqueles coitados que estavam assujegados de bateza. Eles andavam por cima, assim, pisando. Muitos, eles subiam e pulavam. Por exemplo, você fala assim, eu falei, mas lá está escrito que o ataque à polícia foi às 6 da manhã. Professora, mas estava escuro demais, custou amanhecer o dia. O outro fala assim, cercaram acampamento esse livrinho. Então a gente foi desconstruindo. No campo de futebol. Assim, estes homens ficaram por longas horas sem água, sem comida, apanhando e sofrendo todo tipo de humilhações. As mulheres e as crianças ficaram presas em caminhões por longas horas sob um sol escaldante. Não foram os policiais que serviram água. Helena Mesquita relembra a pequena Vanessa, de 7 anos na época. A criança foi morta por policiais, conforme relato dos camponeses que viveram o terror daquela madrugada, de 9 de agosto de 1995, na violenta ação de reintegração de posse na Fazenda Santelina. E como é que a criança foi morta? A criança foi morta baleada, um tiro só matou a criança. Variado, passou numa média de uma altura assim dentro do barraco. Não morreu mais mulher, que elas caíram tudo no meio daquelas katanas de pau. E a história da menina também foi uma história que me emocionou muito, porque eu consegui falar com a mãe da menina, com a Maria. Ela tinha se afastado, a família fez uma rede de proteção em volta dela, porque ela estava muito debilitada, e não deixava ninguém falar com ela. Ela não queria falar com ninguém. Então, que fomos atrás de fulano, que era amigo de Cicrano, de Beltrano, que chegou na Dirce. A Dirce era a cunhada dela. Aí eu estabeleci o contato. Eu cheguei e sentei. Igual nós estamos aqui, eu conversei com a mãe da Vanessa. De mulher para mulher. Choramos as duas. Porque mulher tem o conforto das lágrimas, né? Bom, eu pensava que esse tempo todo, quando eu fosse falar sobre Corumbera, eu estaria falando sobre um fato histórico, coisa que aconteceu. Mas aquilo que eu falei, Corumbera está existindo todo dia. Então, como é que a gente se sente pensando que aquilo lá continua acontecendo? Depois que eu tive contato com o Lenir, com esse pessoal, vi que Rondônia, Corumbera continua. É muita impotência, sabe, que a gente sente. É assim, impotência, raiva, frustração, de pensar que a gente vive numa sociedade tão terrível, né? Que discrimina, constrange, mata, judia, de pobres, de preto, de mulheres, né? De crianças. Uma criança de 6 anos é assassinada. É uma criança de 6 anos, gente. A mãe dela falou, professora, ela era tão pequenininha, tão humildinha, a minha filhinha era tão pequenininha. E o que foi colocado no processo? Que sem terra matou ela. Porque o processo é a cara do direito nosso. Aquele processo é a cara da nossa justiça oficial. Aquele processo é o que vai ficar para a história do nosso país. E naquele processo, trabalhadores são bandidos. Trabalhadores são os malfeitores, são os bandidos da história. E quem são naquele processo? Quem são os heróis? Policiais. Porque a gente não pode pensar como humanos em, digamos assim, pagar com a mesma moeda, porque essa moeda não tem preço. Não tem como pagar, entendeu? Não tem como pagar. Ninguém vai trazer a Vanessa de volta. Mas vamos saber o que aconteceu com a Vanessa. De verdade. Não é o que está nos autos, não.
Essa foi a minha proposta. Espero ter conseguido. O massacre foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro pelas graves violações e torturas praticadas. Apesar disso, movimentos sociais e sobreviventes denunciam que os principais mandantes e executores da morte de Vanessa nunca receberam punições proporcionais. Em homenagem à criança, anos após o conflito, os camponeses sobreviventes batizaram um dos assentamentos criados na área desapropriada da fazenda, como Assentamento Nova Vanessa. Uma forma de relembrar sua existência e a luta de sua família por terra. Sobre todo o caso, as investigações demonstraram ainda o desaparecimento de dezenas de pessoas da comunidade e mais de 300 feridos naquela época. Na Justiça, nos meses de agosto e setembro do ano 2000, 3 policiais militares e 2 trabalhadores sem terra foram condenados. Em um julgamento com muita repercussão e intenso sentimento de injustiça, especialmente pela absolvição do comandante da Operação Corumbiara, Tenente Coronel José Ventura Pereira. Atualmente, mais de 750 famílias detêm a posse da terra da antiga Fazenda Santelina, dando origem aos assentamentos Zé Betão, Alberico Carvalho, Alzir Augusto Monteiro, Renato Natan, Maranata e Maranata II. Os assentamentos foram criados após 2 ocupações, que ocorreram em 2008 e 2010. Para saber mais sobre o massacre de Corumbiara, acesse gratuitamente o livro A Luta pela Terra no País do Latifúndio, o Massacre de Corumbiara, Rondônia, de autoria da professora Helena de Mesquita. A obra está disponível no portal de livros da Universidade Federal de Catalão, no link que vamos deixar na legenda deste episódio. Há também o filme sobre o massacre, dirigido por Helena de Mesquita, que está disponível no YouTube, na playlist Documentários, no canal REC Unir, cedido gentilmente pela pesquisadora. E nosso episódio especial sobre a heróica resistência camponesa de Corumbiara fica por aqui. Para acompanhar outras produções do grupo Rádio Educação Cidadania, siga nossas redes no Instagram, @rec.unir, canal REC Unir no YouTube e perfil 321REC no Spotify. Eu sou Bruna de Paula e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar?